Irmãos, bom dia a todos. Estou aqui hoje, nessa manhã, mais uma vez, do dia 20 de junho de 2018, para entregar-lhes uma mensagem do Senhor, para ler uma mensagem do Senhor a todos vocês. E eu queria dizer a vocês e responder uma coisa. Muitos irão dizer, muitos perguntarão, muitos já dizem e muitos já perguntam: quem é você? Quem você pensa que é? Eu estou aqui para dizer a vocês que eu não estou defendendo nenhuma bandeira de igreja, eu não estou defendendo nenhum partido político, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por interesse algum relacionado a bens materiais. Eu estou aqui para cumprir o chamado do Senhor Jesus na minha vida. Estou aqui a serviço dele para entregar-lhe esta palavra hoje, dia 20 de junho de 2018. Estou aqui para cumprir a ordem do Senhor. E entregarei a vocês hoje uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 19. Mas quero dizer-lhes que este capítulo 19 contém 38 versículos. É um pouco longo e não há condições de ler agora neste momento todos os versículos. Mas escolhi uns versículos importantes e gostaria de fazer para vocês agora, através da minha Bíblia, de uma versão da Bíblia, a palavra do Senhor, o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 19. Eu vou ler para vocês, eu escolhi aqui 4 versículos para fazer a leitura. Começando pelo versículo 1, que está escrito como título: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. À tarde, chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Esse é o versículo 1. Agora, o versículo 11 de Gênesis 19. Então, feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Esse versículo 11 está explicando aqui que os anjos do Senhor feriram de cegueira os homens que os estavam perseguindo, os homens que estavam na captura de Jó, de sua família e deles. Versículo 12. Disseram aqueles homens a Ló, os anjos, né? Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O Senhor enviou os anjos para destruir aquele lugar, para destruir Sodoma e Gomorra. Começando no versículo 1, está bem claro que o Senhor enviou os anjos, e os anjos chegaram a Sodoma. E os anjos foram direto ao encontro de Ló e de sua família. Eu não sei se vocês sabem, Ló era sobrinho de Abraão. Ele era sobrinho de Abraão. E Ló chegou um determinado tempo que Abraão teve que sair da sua parentela e ir para outra cidade. Abraão então chamou Ló para ir com ele. E Ló foi com Abraão. Mas chegou uma determinada época, um determinado tempo, que Ló preferiu
por causa das verdes pastagens que ele queria, ele acreditava que não havia pasto suficiente para uma quantidade grande de animais, que ali já havia se tornado pequeno para aquela quantidade de pessoas. E Ló queria, ir para outro lugar, e separou-se de Abraão, avisou Abraão, pediu a Abraão e saiu dali de onde estava com Abraão e partiu para um lugar próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló acabou indo parar com sua família em Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra, se você procurar na palavra do Senhor, você vai compreender bem como era essa cidade. Uma cidade onde tudo que se pudesse imaginar de errado se encontrava nela. Muita prostituição, muita loucura havia em Sodoma e Gomorra. Mas Ló, o Senhor quis salvar a vida de Ló. O Senhor tirou Ló daquele lugar. Amando do Senhor, os anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra para salvar Ló e sua família. Mas quando Ló e sua família estavam fugindo daquela cidade, a esposa de Ló olhou para trás, em desobediência ao Senhor, ela olhou para trás e virou estátua de sal. O Senhor pediu que eles fugissem dali, os anjos pediram que eles fugissem, o Senhor pediu que eles fugissem sem olhar para trás. Mas a esposa de Ló foi desobediente. E ela se tornou uma estátua de sal ao fugir daquele lugar, onde caía imensas tochas de fogo e destruiu, transformou tudo em cinzas naquele lugar. Eu aconselho a todos vocês que querem conhecer mais a respeito da história de Ló, da mulher que se tornou estátua de sal, da desobediência de Sodoma e Gomorra, que vocês leiam um pouco mais no livro de Gênesis, que vocês compreendam um pouco sobre a família de Abraão, o sobrinho de Abraão sobre Ló. Vai ter ali uma passagem que explica algumas coisas. Eu aconselho que cada um de vocês leiam. Mas a mensagem que eu trouxe hoje a respeito aqui é sobre desobediência. Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo num tempo onde muitos estão transformando o lugar que vive em Sodoma e Gomorra. Há muita prostituição, há muita confusão, tem havido muito desperdício da vida humana, tem havido muito derramamento de sangue, muita loucura. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia do nosso povo, pois Jesus é misericordioso. Não vamos deixar nossa cidade se transformar numa Sodoma e Gomorra, nosso país que clame ao Senhor em todo momento para que isso não aconteça, pois haverá uma punição muito severa para aqueles que desobedecem às ordens do Senhor. Irmãos, eu tenho visto coisas abomináveis nas redes sociais, manifestantes desdenhando da palavra do Senhor, brincando com o valor da vida, fazendo alusões a coisas absurdas, dizendo ser um feminismo exacerbado nessa sociedade, fazendo do feminismo uma loucura. Peças teatrais com pessoas andando nuas, uma bancada de pessoas assentadas no chão assistindo aquele horror, aquele circo, um absurdo. Pessoas nuas, em círculo, com as mãos no ânus, umas das outras, dizendo ser arte, e uma plateia assentada, aplaudindo, assistindo, sorrindo e brincando. Irmãos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
As pessoas estão transformando o ser humano, o corpo, numa aberração da natureza. O Senhor nos criou perfeito, com perfeição. As pessoas estão fazendo encenação de sangue descendo entre as pernas, em apologia ao aborto. Abortar a vida é abortar os planos do Senhor na terra. Crianças morrendo assassinadas por causa de vinganças a todo custo. Crianças sendo estupradas, crianças sendo enjauladas. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? O homem está transformando o mundo numa Sodoma e Gomorra. Eu trouxe aqui uma passagem bíblica. Vou pegar aqui na palavra do Senhor, na minha Bíblia, algumas falas do próprio Jesus para ler para vocês. Está aqui em Mateus, o livro de Mateus. Foi Jesus quem disse. Não foi outra pessoa, Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo que eu vou dizer para vocês, capítulo 10, versículo 21, 23 e 24 que eu vou ler para vocês. Leiam aí, em Mateus 10, que vocês vão ver que é uma fala do próprio Jesus. Jesus disse aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, se em Tiro e em Sidom tivessem feito os milagres em que vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, vestindo pano de saco e cinza. Versículo 23. Por isso, eu vos digo, esse é o 22, versículo 22. Por isso eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, serás levado a teus céus? Serás derrubado a teu inferno. Ponto final. Ele respondeu. Jesus perguntou e respondeu ao mesmo tempo. E tu, Cafarnaum, será levado até os céus? Daí ele respondeu. Serás derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Se você ler o versículo 21, 22, 23 e 24 de Mateus 10, você vai entender. Jesus estava falando aqui, ai de ti, Corazim, porque Corazim foi uma cidade que rejeitou o Senhor Jesus. E Cafarnaum foi a cidade onde Jesus viveu por 3 anos. Cafarnaum foi um lugar muito querido por Jesus. Uma vila de pescadores, onde Pedro vivia, onde outros discípulos viviam, onde eles pescavam, onde Jesus se encontrava com eles naquele lugar. Tem uma história muito maravilhosa a respeito da vida de Jesus, todo um contexto dentro da cidade de Cafarnaum. E aqui quando ele fala de Corazim, foi a cidade que rejeitou Jesus. Eu estou fazendo essa comparação aqui com o livro de Gênesis, com a história de Ló, porque eu estou falando de Sodoma e Gomorra. E sei que muitos rejeitam a palavra do Senhor e muitos rejeitaram a palavra do Senhor. Há umas semanas atrás, eu ouvi tanto a palavra laico, que ela fica o tempo todo na minha memória. Vivemos em um país laico. Vivemos em um país laico. Vivemos em um país laico. Tudo por causa de uma mensagem que eu compartilhei a respeito de crianças orando numa escola.
Mas eu só quero responder para vocês. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaída. Essas palavras são de Jesus. Ai de ti. Ai de ti. É uma interjeição. Jesus fala esse ai como se doesse nele. É uma interjeição, como se ele estivesse falando: que pena, Corazim. Ai de ti, Corazim, como se estivesse doendo nele, porque Jesus quer que todos se arrependam. Jesus quer o arrependimento. Jesus quer que todos sejam salvos. Jesus quer que todos se voltem para ele. Jesus quer que todos abandonem o pecado, que não olhem para trás, como a mulher de Ló, que foi desobediente e olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaída. Jesus ainda disse aqui: eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Porque quem conhece, quem já ouviu, quem sabe o que quer dizer a palavra do Senhor, já sabe do que se trata. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo. Não estou aqui para julgar o pecador, porque o justo juiz está assentado no seu trono. Nós amamos e devemos amar o pecador, não podemos compartilhar do pecado. Não podemos transformar o nosso mundo numa Sodoma e Gomorra. Corram enquanto é tempo. Abandonem a devassidão, o pecado, como está escrito em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19. Abandonem o pecado, a luxúria, a prostituição. O Senhor tem lembrado a muitos quais são os 10 mandamentos: não roubar, não matar, honrar pai e mãe, e tantas outras coisas que o Senhor deixou ali escrito nos 10 mandamentos, mas o povo não ouve, não escuta, não entende as mensagens do Senhor. Haverá nos últimos tempos manifestação do poder de Deus nessa terra. Muitos proclamarão a palavra do Senhor, muitos estão entregando a palavra do Senhor. Há em todas as igrejas mensageiros do Senhor, em todos os lugares. Deus não tem olhado a bandeira da sua igreja. Deus não tem defendido nenhuma bandeira de igreja, mas tem enviado pessoas, anjos, para alertar, para abrir os olhos daqueles que ainda estão com os olhos fechados, daqueles que ainda não quebrantaram o seu coração. Irmãos, essa é a palavra do Senhor de hoje. Gênesis 19, leia você lá, completo Gênesis 19, todo o livro de Gênesis 19 está explicando a respeito de Ló, da estátua de sal, fala sobre Abraão. Se você começar do início do livro de Gênesis, você vai entender, você vai encontrar sentido para a sua vida através da palavra do Senhor. Nos últimos tempos, muitas doenças que pareciam estar paralisadas assolarão a humanidade. O câncer terá ênfase na população brasileira por causa da alimentação. As células começam a sofrer muitas mudanças no corpo humano. O câncer, ele será uma desgraça nos últimos tempos e virá assolando a humanidade. Nós devemos
mudar todo o nosso comportamento humano, pois o Senhor criou tudo com perfeição. Os verdadeiros medicamentos para a cura estão nos sacolões. Assim como diz o meu marido, isso é uma fala do meu marido. Se todos nós começarmos a policiar a nossa vida, a entender a perfeita criação de Deus desde o jardim do Éden, toda a criação da humanidade. Quando Jesus criou o homem, o jardim, tudo estava ali no jardim, para a sustentabilidade do homem. Nós vamos evitar muitas doenças, nós vamos evitar cânceres, e o câncer virá aplacando a humanidade de uma forma desastrosa. Ele estará em evidência nos últimos tempos, mas ainda há tempo de corrigir. Vamos correr para os braços do Pai. Não vamos deixar Satanás destruir a nossa vida. Vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Vamos ler mais a palavra do Senhor. Vamos cumprir o que está escrito na criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o jardim. Deus criou seus filhos para procriarem. Deus criou todas as coisas perfeitas. E Jesus veio nos livros posteriores, lá no Novo Testamento. Se você ler Marcos, Mateus, Lucas, você vai entender todas as falas de Jesus. Jesus falou muito nesses livros. Leiam, identifiquem todas as falas de Jesus. As bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Está bem claro o que nós precisamos para dar continuidade aos planos do Senhor. Em nome de Jesus, vamos mudar nosso comportamento, vamos mudar nossa vida, vamos parar de brincar com a vida humana, vamos parar de matar, vamos parar de lutar por coisas vãs, vamos parar de defender ideologias humanas. Porque quando nós defendemos ideologias humanas e nos revoltamos contra a palavra do Senhor, nós estamos lutando contra Deus. E contra Deus, eu só quero dizer, você já perdeu. Não lute contra a palavra do Senhor, você já perdeu. Não lute contra Deus, lute a favor de Deus. Abandone o pecado. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado. Assim diz o Senhor. Lute contra o pecado. Assim diz o Senhor. E se alguém perguntar, quem é você? Só responda, eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo. Mas entregue aquilo que o Senhor lhe mandou. Que tenham todos hoje um grande e abençoado dia, em nome de Jesus. Um grande abraço.